Na verdade, eu me inscrevi como comunicação inadiável e eu até falei dela, mas eu vou repetir pelo tamanho da preocupação que eu estou com a Polícia Federal voltando a visitar o sindicato. Isso é um mau sinal e as razões são... Não há razão. Polícia Federal ia a um sindicato para saber por que, com que dinheiro fez um panfleto. Um panfleto que não era anônimo, é um jornal do sindicato, onde o sindicato colocou lá as pessoas que eles consideram não gratas por conta do impeachment. Qual é o problema? Porque o outro lado também fez. O Vem para a Rua botou lá a minha foto. Acho que o doutor Elmano também estava lá no outdoor. Nós não fomos para a justiça para ir punir quem votou. Eu sei quem fez, estava assinado, Vem para a Rua, fez lá. Então, os dois lados fizeram. Então, a Polícia Federal começar a visitar sindicato, eu estou preocupada porque eu vivi aquele tempo. Eu tenho 66 anos, então eu tenho a vivência daquela época. Por isso que me apavora ver sindicato indo interrogar pessoas, Polícia Federal indo interrogar pessoas no sindicato de trabalhadores. Eu acho que é de um autoritarismo que é o caminho que a ditadura trilhou nos anos 60. Está faltando serviço para a Polícia Federal? Não acredito. Então, não quero aqui repudiar a ação da Polícia Federal nos sindicatos comerciários. E queria falar, essa era a minha comunicação inadiável, mas que eu estou repetindo exatamente pela gravidade. Eu já falei numa parte. Mas eu queria falar, assim, da pressa com que as coisas acontecem neste governo. Né? A grande questão, precisa debater. Se é polêmico, precisa debater. Então, ontem se aprovou aqui, não sou eu que estou dizendo, né? O Senado aprova a MP que facilita a privatização do setor elétrico. Eu sou da época, eu era sindicalista nos anos 90, que a privatização era a salvação da lavoura. Privatizou tudo que tinha de bom neste país e ninguém viu onde foi aplicado o dinheiro. Até porque muita coisa foi moeda podre. E o exemplo que a gente tem maior aí, a Oi está quebrada. A Oi é o resultado da privatização das teles, que era um filé deste país. Vai diminuindo o patrimônio brasileiro nisso. E agora vem. E aí eu pergunto, privatiza o setor elétrico, a empresa privada vai levar luz para quem não tem energia, para quem vive na lamparina? Não vai. Quem levou luz para quem vive na lamparina, 13 milhões de pessoas, foi quem viveu na lamparina. Porque você bota um poste, bota fio, sobe morro, desce morro, para botar um pontinho de luz lá numa casa no pé do morro. A empresa privada vai fazer isso? Duvido. Então, o pessoal que não tem energia em casa pode dar adeus ao luz para todos. Aliás, é um programa que não se fala mais, como muitos que já foram desmontados. E aí, o incentivo à termoelétrica, todo mundo sabe que a termoelétrica é caríssima. Como é que pode você jogar fichas na termoelétrica? Ainda mais movida a carvão, poluente. Então, eu não estou entendendo para onde nós estamos andando, se para frente ou para trás, né, nessa questão. E aí, a falação aqui que a gente dizia, tinha um discurso e depois fazia outro, nós vivemos isso no Congresso em relação ao lado do governo semana passada. Um projeto do senador Serra, aprovado aqui, vetado em maior parte lá no governo, e a gente queria derrubar o veto. Nós defendemos derrubar o veto, porque o projeto era do senador Serra, sobre saneamento básico, que é uma coisa importante. O PSDB foi na tribuna e defendeu, pediu para derrubar o veto. E mesmo assim o governo votou contra e não derrubou o veto. Então é um discurso também contraditório, né? O projeto era bom quando foi aprovado aqui, pode até ter sido contra o nosso voto, mas agora na hora de salvar o projeto do veto, não foi salvo. Então o discurso contraditório é de parte a parte. Foi falado aqui das escolhas, tem que fazer escolhas, agora não tem nada para o andar de cima. Essas medidas todas não tem nada para o andar de cima. Então, quem é que vai pagar a conta? Os pobres. E já está pagando, quando você para o Luz para Todos, quando você para o Ciência Sem Fronteira, quando você para a farmácia popular, porque a farmácia popular praticamente está extinta. Né? Aquela plaquinha que tem nas farmácias, aqui tem farmácia popular, que a pessoa chega, compra seu remédio com 90% de desconto, acabou.
uma portaria mandando diminuir as vagas nas graduações. E aí, o senador Cristóvão não está aqui. Significa que não vai mais formar professores. Então, isso é acabando a carreira de professor. Essa história do notório saber. Vai para a sala de aula, quem souber alguma coisa vai ensinar. Eu defendo que algumas coisas práticas sejam pessoas mesmo que tenham saber. Ensinar artesanato tem que ser um artesão. Mas não tudo. As disciplinas teóricas que fazem pensar, tem que ser um professor que passou pela pedagogia, porque não é só conteúdo. A gente reclama, inclusive, da formação de professores, que aprende com o conteúdo, mas não aprende a ensinar. O grande problema, um dia uma mãe me disse isso numa palestra que fiz sobre educação, na conferência de educação, uma mãe me disse, senadora, o problema... a culpa vai para o menino. O menino tem problema de aprendizagem, mas eu quero dizer que o problema é de ensinagem. É que os professores não estão aprendendo a ensinar. Sabe o conteúdo, não é todo mundo que sabe o conteúdo que sabe ensinar, não. Então, isso que vem aí, acaba piso de professor, por isso que os professores estão contra. Aí a gente fica com essa panaceia, não, que é para melhorar o ensino, que é para emergência, não é. É permanente. Quando você manda diminuir vaga em graduação, mandou diminuir, no ano que vem as vagas de graduação vão ser menores. A universidade aberta praticamente está extinta também, 78% das vagas extintas da universidade aberta, que é uma possibilidade da pessoa lá no interior fazer uma faculdade à distância. Também já levou tesoura. Que história é essa que não há desmonte? Há agora um ataque às cotas, porque tem uma fraude aqui, outra ali, porque sempre tem. Agora, mas é preparando o terreno para acabar as cotas. Né? Para o negro, para o aluno oriundo de escola pública. Vai acabar o Enem, que é para voltar ao vestibular, onde só passa das federais, só ocupam as vagas das federais, os meninos ricos que estudam na escola particular. Não tenho dúvida que vai acabar o Enem, porque parece que é um propósito de acabar com todas as marcas do governo Lula e Dilma. Né? Que é para a pessoa esquecer esses nomes. Minha Casa Minha Vida está congelado. Quando é que volta? O ensino médio é um recado para os pobres. Você só precisa aprender uma profissão, meu filho, e vai ganhar dinheiro na vida, vai ser empresário. Não precisa, para quem ir para a faculdade? É isso, vão dar um curso profissionalizante qualquer e o menino está profissionalizado e vai botar a sua empresinha. É isso que estão dizendo. Eu me lembro de quando eu comecei na política sindical, a primeira aula de política que eu tive era um filmezinho chamado Onças e Gatos. Acho até que já contei essa história, mas vou contar de novo. Onças e Gatos. As onças diziam para os gatos, pela semelhança, que eles eram onças pequenas, que um dia elas iam ser onças grandes e ocupar o lugar delas. Né? E os gatos esperaram e nunca viraram onça. Aí eles foram fazer a revolução deles para ocupar aquele lugar também. Então, é isso que está acontecendo. Estão dizendo para os meninos que eles não precisam estudar filosofia, história. Aí a gente vê um menino carregando um cartaz pela volta da ditadura militar. Esse menino nunca estudou história. Nunca ninguém contou para ele o que foi a ditadura militar. E aí a gente retira do currículo a história. Retira do currículo a filosofia. Como é que você vai aprender a pensar, a elaborar? Não precisa pensar não. Deixa que alguém pense por você. Você não precisa pensar. Você tem que aprender o que pensar. Então, ninguém é bobo. Não somos nós só que estamos dizendo isso. Pessoas de notório saber, gente muito importante da comunidade científica e intelectual deste país está dizendo, mostrando os defeitos dessa PEC. O primeiro defeito é não ter debate, é ter nascido num gabinete de quem nunca pisou numa sala de aula para dar uma aula. E o segundo é não ter debate, é a pressa. Né? Dr. Drauzio Varela fez dissecou o que vai acontecer com a saúde. Não vai mexer com saúde e educação. E vai tirar de onde? Se é só a inflação, não considera que vai nascer menino, muito menino vai nascer, vai precisar de creche. Não considera isso. Não considera que muita gente, muito funcionário público vai envelhecer e vai precisar de repor esse funcionário público, ou não vai mais ter funcionário público. A terceirização está aí, a proposta está aqui. Não precisa ter funcionário público. Vamos terceirizar. Porque aí você fica isento de um monte de coisa. Ninguém é bobo para ficar acreditando nesse conto da carrochinha aqui, não.
E aí vem, porque é o PT. Não, muita gente, estudiosos, estão fazendo análises dessa... Bresser Pereira não é do PT, dissecou também a PEC. E a gente precisa... Um outro ataque que ridículo que a Globo fez, e infelizmente o TSE também, dizer que uma pessoa do Bolsa Família deu 75 milhões na campanha. Primeiro, é um absurdo, 75 milhões não é doação, não era permitido. As doações parecem que a maior conta era 7 milhões. Isso não podia nem ser noticiado, mas fizeram um estandalhaço. Aí descobriu que é porque a pessoa digitou errado, era R$75. E aí, quem disse que a Globo fez uma reportagem para dizer que era mentira, mas não é porque querem desmoralizar o programa, para dizer que o programa não presta, para justificar extinguir. Eu acho que tem outros caminhos. Toda essa discussão da educação, para onde é que vai o PNE? A população passou 2 anos discutindo, é uma conferência municipal, estadual, nacional, para elaborar aquele plano. Este Congresso passou 3 anos e meio discutindo para poder aprovar o PNE. E vai para onde agora aquilo tudo? Porque com essa regra da PEC, ele não é viável, ele não é execuível. Não é? Então, gente, é preciso que a gente faça mais o debate, pare das paixões, pare com as agressões e vamos debater, cada um com seus argumentos, para ver quem é que tem razão. Né? Vamos ouvir os professores de um lado e do outro, vamos ouvir alunos, estudantes que debatem. Os meninos são politizados, né? Claro que não é todo mundo, mas tem muito menino politizado. Um dia desse eu fiz uma audiência pública aqui, com população de rua, e a gente trouxe meninos, pessoas que moram na rua. E eu fiquei assim impressionada com os discursos que eu vi de pessoas que moram na rua. Mas de uma clareza de pensamento assim fantástica. A gente despreza essas coisas. Tem caminhos, a gente nunca teve força, ninguém, estou falando aqui de todos os governos, do meu também, para taxar a grande fortuna, está na Constituição. Por que não faz? Por que não taxa as grandes fortunas? Ganho de capital. O empresário paga menos imposto do que eu, porque ele só paga na prolabore que ele tira, o que ele recebe no fim do ano, como os seus dividendos lá, ele não paga. Então, eu não entendo isso. Sonegação. Nós tivemos aqui a CPI do CARF. Descobriram um monte de sonegadores. Acho que estavam caçando alguém que não encontraram. Que acabou em nada. Cobraram ninguém, não indiciaram ninguém. Né? Tem sonegação, está aí o sonegômetro que os técnicos, os auditores da Fazenda colocam todo dia. A sonegação fiscal nesse país é imensa. Só gente rica. O diretor da Fiesp deve 6 bilhões ao fisco. E fica lá botando pato na rua, dizendo quem vai pagar o pato. Então, é muita incoerência, porque combater a sonegação, cobrar dos sonegadores ia resolver um bocado de problema. Segundo os técnicos, aí é 500 milhões de sonegação. Pegasse metade disso, resolvia um bocado de problema. Então, é isso que eu queria colocar aqui, para a gente ter mais paciência com o debate. Sem debate. Se debatendo já sai ruim, sem debate sai muito pior. Obrigada.